E informações de última hora. Bem, 2 terremotos potentes no Japão geram alertas. E desta vez, bem, já não são apenas 2. É um monte de sismos que aconteceram neste momento, mas principalmente 2 muito potentes. Vamos ler? Agora já são 3 ou 4 muito potentes, não apenas 2. É que há muita atividade nessa região. Ocorrem no Japão 2 terremotos de magnitude 6,8 e 6,4, mas já há outros de 5,7, 5,9 e 5,8. Vários sismos têm ocorrido nessa região, nessa zona de alto risco, áreas com 95% de probabilidade de ocorrência durante um período nos próximos tempos. Nas últimas 48 horas, pode haver atividade sísmica e também alertas de tsunami. Nas últimas 24 horas, foi registrado um enxame sísmico, mas esse enxame agora já com um terremoto de 6,8, 6,4, de acordo com o que foi possível confirmar neste momento. Então fiquem atentos a essa região. Olhem, se observarmos neste ponto, é onde ocorre o de 6,4, o 6,8. De acordo com o que consta no United States Geological Survey, a profundidade é de 10 quilômetros. E diante disso, então, é preciso ficar atento. Havia inicialmente um alerta de tsunami, que já foi suspenso, mas pode ser reativado, já que se acredita que pode ocorrer outro terremoto desta vez. Pois bem, nível terremoto. O Japão, por estar no Pacífico, em uma zona altamente ativa, tanto vulcânica quanto sísmica, evidentemente o risco é constante. Também estão bem preparados, isso também precisa ser dito, mas não estão prontos. O sismo já provocou. Segundo foi confirmado, o apagão foi breve, a luz já voltou. Houve uma suspensão parcial dos serviços no Shinkansen. Segundo o que se sabe, este terremoto de magnitude 6,7, o primeiro, sacudiu o nordeste do Japão, informou a Agência Meteorológica do Japão, e teria sido emitido um alerta de tsunami, embora mais tarde ele tenha sido suspenso. Também, bem, depois de um tempo, ocorreu outro tremor, desta vez de 6,4. O tremor ocorreu em frente à costa de Iguaté. A isso, o primeiro foi às 5 da tarde, horário local, de acordo com o que relata o sismológico desse país. Eles têm uma série de escalas e o nível da escala foi número 4, certo? Eles têm escalas até o 7, certo? O segundo teria tido uma escala também similar, aparentemente. A agência meteorológica declarou que, apesar de poderem ocorrer pequenas mudanças da maré ao longo da costa, ou seja, como um micro-tsunami, por assim dizer, poderia acontecer em Aomori, em Iguaté e em Miyagi. Mas não há riscos de danos, segundo o que foi divulgado pelas próprias autoridades japonesas. O fato de ter causado um apagão já mostra que o terremoto não foi qualquer coisa, né? Isso sim, foi informado que em Ufanato e em Miyako teriam sido observadas pequenas ondas de tsunami. Ou seja, parece que nessas duas ilhas teria chegado um pequeno tsunami. Isso então vai ter que esperar para ser confirmado, mas já há notícias da Kyodo que relataram esse assunto. Então parece que sim, vamos esperar de qualquer forma. Quais outros detalhes o pessoal do sismológico desse país deu? As autoridades também alertam que vão analisar para ver se houve danos à infraestrutura. Por enquanto, continua sendo saldo branco. Não há feridos até o momento, ele disse. Atenção às próximas informações, pois um tsunami pode ocorrer depois. Por enquanto, diz a primeira-ministra japonesa, Sanae Takahashi, que antes de qualquer outra coisa, também existe a possibilidade de réplicas. Então é preciso estar preparado para possíveis tremores intensos nas próximas horas, até mesmo nos próximos dias. O Japão está localizado ali, em todo o país, no famoso anel de fogo das zonas mais ativas. E todos os anos, eles passam por sustos, algumas vezes mais do que outras. Mas enfim, vocês sabem como tem sido nos últimos anos. Não vamos contar quantos terremotos houve e de qual magnitude. Não vamos atualizar isso para que todos vejam.
até agora foram contabilizadas pelo US e são cerca de 30 réplicas, possivelmente sejam mais, mas aqui estamos falando dos terremotos de 2 para cima. Não vou mencionar os maiores, o maior de todos é o de 6,8, que aconteceu às 5 da tarde, o outro, o segundo, o de 6,4. Aconteceu quase às 6 da tarde, horário do Japão, hoje, 9 de novembro. Depois acontece outro sismo de 5,9. Este seria Alas. Este sismo ocorreria entre o 6,8 e o 6 em horário. 4 no meio, um de 5,9 e depois, 3 horas depois, 2 horas e meia depois, às 6:30, na verdade, 1h30 depois do primeiro, 1h30 depois. Foi um de 5,7 e 2 horas depois, um de 0,6. Antes disso, teve outro de 0,6. Estou vendo tudo fora de ordem e tinha mais um. 5,5, 5,4, 5,3, 5,2, 5,2, 5,2, 5,1, 5,1, 5,0, 5,05. Ou seja, um monte de sismos de uma magnitude bem considerável. Vários meios de comunicação comentaram sobre o registro de um pequeno tsunami e 2 sismos importantes, 6,9 e 6,4. Isso já está sendo comentado em vários meios, onde se pode observar que já estão falando exatamente sobre essa situação. Na verdade, isso já está sendo reportado, pela exceção que, esses pequenos tsunamis foram detectados nas costas do nordeste do seu território, após o terremoto de 6,9. Então, parece que já haveria relatos de tsunamis, Esses, em algumas ilhas, pelo que se acredita. Vamos confirmar se houve danos ou o que aconteceu. Mas seriam, então, aparentemente, apenas locais, seriam coisas bem locais. Isso é em frente à costa. Como podemos ver, vamos afastar um pouco o mapa para ver a distância do epicentro. Aproximadamente, entre esta área e esta área. São aproximadamente 60, 70 milhas, pouco mais de 100 quilômetros de um lado ao outro, não é? Então, 110 por aí, com certeza, quilômetros, e umas 60, 70 milhas aproximadamente neste ponto. Então é isso, Esse é o fenômeno de hoje, 9 de novembro. Esses sismos surpreendem, e em algumas ocasiões, quando é um enxame desse tipo, pode ser que venha algo maior. E essa é a parte em que a primeira-ministra pede. Estejam preparados para réplicas fortes, não é? Então, continuamos atentos ao que acontece lá no Japão. Vamos para outros assuntos importantes.